E o tema da palavra dessa noite é a mesa da comunhão. Você pode repetir isso comigo? A mesa da comunhão. E por isso nós montamos uma mesa aqui. Porque a nossa intenção é que na mensagem dessa noite, você possa visualizar essa mesa e ter não só a lembrança do que foi falado aqui, mas o nosso desejo nessa noite é que você possa aplicar aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração nessa noite, lá na sua casa. O nosso desejo é que essa mesa seja uma mesa viva, uma mesa de comunhão na sua casa. Amém? E eu queria começar perguntando, tem mesa na sua casa? Talvez alguns vão falar assim, não, nós não temos mesa, nós temos bancada, porque tem muita casa que tem cozinha americana, né? E aí tem aquela bancada. A minha casa mesmo, nós usamos uma bancada para a refeição. E hoje à noite você vai ouvir muito essa palavra mesa, nós vamos falar muito sobre mesa. Mas eu não quero que você fique pensando que é só a mesa física, ou mesmo um móvel da sua casa. Mas entenda a mesa como um lugar de comunhão. Amém? Quando falamos de mesa, nós estamos falando de um lugar de comunhão, de um lugar especial. Mas muitas famílias, meus irmãos, não estão mais valorizando esse tempo de comunhão à mesa. Pode ser por conta desse pós-modernismo que nós vivemos, onde a correria é muito grande, a gente tem muitas responsabilidades, agenda cheia, muitos compromissos. Muitas famílias nem se encontram durante o dia no horário da refeição. Algumas famílias têm horário de trabalho diferente. Nem todo mundo está no horário do almoço, por exemplo, em casa. Às vezes os filhos estão chegando da escola, o pai está saindo para trabalhar, a mãe faz plantão à noite, depende da profissão de cada um. Então, essa nossa rotina muitas vezes nos impede de termos uma refeição à mesa como família. Mas uma outra coisa que nós percebemos é que muitas vezes a família estando em casa, todos estando em casa, eles não têm a prática de ter uma refeição juntos. Porque um está num cômodo, outro está no outro, um está na sala, o outro está no quarto, o outro está na cozinha, cada um com um televisor, um celular, ocupado demais, mas não sentamos à mesa para fazermos uma refeição. E eu tenho percebido que nós estamos perdendo a habilidade de conversar. Vocês já perceberam isso? Nós estamos perdendo a habilidade de conversar. Aliás, nós conversamos muito com pessoas que estão longe. Mas nós estamos perdendo a habilidade de conversar com quem está do outro lado da mesa. Nós conversamos muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais. Mas nós temos dificuldade de conversar com quem está olhando no meu olho. Mês passado, meu esposo e eu fizemos 18 anos de casado, e ele me levou para jantar. Vocês podiam fazer, isso, que daí ele faz de novo. É? E nós fomos jantar, nós estávamos em Campo Grande, graças ao pastor Wesley, que ia se formar no outro dia, né? A gente foi um dia antes, fomos jantar lá. E aí nós fomos numa pizzaria, sentamos numa mesa para dois, começamos a conversar. E enquanto a pizza não vinha, porque depois que a pizza veio, eu me concentrei na pizza. Mas antes disso, eu estava olhando ao redor também o que estava acontecendo, né? E eu percebi que tinham muitas famílias ali, mas elas não estavam conversando. Tinha uma criança que não parava de gritar, que isso a gente percebe, né? E aí, logo ela parou. Adivinha por quê? Deram um celular para ela. E aí ela ficou quietinha do lado do pai e da mãe, com o celular, na verdade era um tablet. Os pais no celular, outra família, outro casal, cada um no seu celular. E eu fico pensando, vai jantar fora para quê? Você vai ficar cada um no seu celular, olhando o Face ou conversando com outra pessoa no WhatsApp. Mas nós estamos perdendo essa habilidade de conversar com as pessoas que estão perto. A mesa, ela tem um significado e ela tem funções que são muito importantes. Quando eu estava meditando sobre a comunhão da mesa, essa mesa que promove essa comunhão, eu comecei a lembrar de várias situações onde Jesus sentou-se à mesa. Meus irmãos, quantos momentos narrados na palavra do Senhor, Jesus ministrou sentado à mesa, com os seus discípulos, com fariseus, com judeus, com gentios. Foi até criticado por sentar na mesa de algumas pessoas. Mas ali ele ensinava, ali ele curava, ali ele restaurava. O Senhor Jesus promoveu muitas coisas sentados à mesa. Quando nós lembramos de Zaqueu,
aquele homem que subiu a árvore querendo ver Jesus. Jesus fala para ele, olha, eu quero ir à sua casa. E ali eles fazem uma refeição juntos. E a palavra de Deus nos diz que a salvação chegou à casa de Zaqueu. E eles sentaram-se à mesa. Jesus sentou-se à mesa muitas vezes com seus discípulos. E depois da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia nos narra um fato onde 2 discípulos estavam andando e eles se encontram com Jesus e começam a caminhar com Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. Lembra da história dos discípulos a caminho de Emaús? E eles vão conversando com Jesus e vão falando sobre a morte do mestre, que o mestre morreu, e vão falando sobre as escrituras, e Jesus vai explicando as escrituras, e eles vão conversando, e quando eles chegam ao destino, eles vão se despedir, Jesus vai seguir o caminho, e eles vão parar por ali, e eles falam assim, olha, já é tarde, fica com a gente essa noite. Então Jesus vai com eles, Jesus vai até a casa deles, e lá em Lucas 24, versículo 30 e 31, tem uma narração do que acontece nesse episódio. Deixa eu vir mais para cá, que tem um buraquinho aqui, senão eu vou cair no buraco. Você pode abrir sua Bíblia? Amém? Lucas 24, 30, versículo 30 e 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de vista. É interessante que a hora que Jesus pega o pão, dá graças e parte o pão, os discípulos reconhecem Jesus. Eles percebem, os seus olhos se abrem e eles reconhecem o comportamento de Jesus à mesa. Meus irmãos, com isso eu aprendo que ao redor da mesa, Jesus se manifesta. Ao redor da mesa, os nossos olhos se abrem. E eu fico imaginando as conversas de Jesus à mesa. Eu fico imaginando o que eles conversavam, os ensinamentos, as trocas de experiências, as risadas. Como era agradável sentar-se à mesa com Jesus, porque a mesa, ela cria vínculos de afeto, onde nós podemos compartilhar a experiência, nossa alegria, olhar no olho um do outro, ficar frente a frente. A mesa é um lugar de paz, é um lugar de diálogo, é um lugar de alegria. E a palavra de Deus, lá no Salmo 128, fala sobre o que é ser um homem feliz. E lá no versículo 3, diz que o homem feliz, ele tem a sua mulher como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ao redor da sua mesa. A comunhão da mesa nos proporciona um ambiente de cura, de restauração, de cumplicidade, de respeito, reparação, perdão. Mesa é lugar de cura, de gratidão, de oração. Ao redor da mesa, os relacionamentos se fortalecem. Podem ser amizades, podem ser casamentos, famílias e a própria igreja do Senhor Jesus. Quando se senta à mesa juntos, para compartilhar do que Jesus tem nos dado. Porque a mesa fala de intimidade. Quem é que você convida para almoçar na sua casa? Quem são as pessoas que se sentam à mesa junto com você e com a sua família? São pessoas que nós temos intimidade, ou que nós estamos querendo ter intimidade. Estamos querendo ter relacionamento. A mesa fala dessa proximidade. Eu não sei se você já teve essa experiência, de conversar com uma pessoa, formalmente em algum lugar, e de sentar-se com essa mesma pessoa, em uma mesa para conversar. Tomar um suco, fazer um lanche, tomar um açaí. A mesa gera essa intimidade, a mesa gera esse relacionamento. Só que tem gente que tem trauma de sentar-se à mesa. Vocês sabiam disso? Talvez seja o seu caso. Tem pessoas que elas não querem ter esse hábito, elas não querem ter essa prática de fazer uma refeição em família sentados à mesa. Porque as lembranças que ela tem de uma refeição em família é de briga, de xingamento, de violência, de cobrança. Alguns pais estragaram essa lembrança da bênção da mesa.
E tem pessoas que têm isso na memória, porque toda vez que falam em refeição em família, lembra das brigas que haviam em família em cada refeição. Mas eu quero te dizer que a partir de você pode ser diferente. Porque agora em Cristo Jesus, Jesus senta-se à mesa com você. E a sua mesa não precisa ser igual à da sua família no passado. Se havia briga, se havia discussão, se era uma mesa de discórdia, ela pode ser uma mesa de gratidão agora. Ela pode ser uma mesa de bênção, porque em Jesus as nossas vidas são transformadas. Amém? E nós podemos mudar isso. A mesa da comunhão, ela nos remete à ceia do Senhor Jesus. E nós queremos falar um pouco sobre isso nessa noite. A ceia do Senhor Jesus é a mesa da comunhão, onde Ele se senta no lugar principal. A mesa da comunhão é onde o Senhor Jesus está sentado no lugar principal. E como nós temos ceia hoje, eu quero ministrar um pouquinho sobre o texto que nós costumamos usar em ceia, que está lá em 1 Coríntios 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesse texto até o fim. Vamos ficar só nele agora. Esse é um texto muito usado quando nós ministramos a ceia do Senhor Jesus, celebramos a ceia do Senhor Jesus. E eu quero parar um pouquinho para a gente analisar o que o apóstolo Paulo está nos falando nesse texto. 1 Coríntios 11, nós leremos do 23 ao 34. Diz assim o versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Amém? É interessante que essa ceia descrita pelo apóstolo Paulo, ela é diferente dessa ceia que nós celebramos. Nós facilitamos a ceia, né? Nós pegamos os dois elementos que o Senhor Jesus, ele destaca na ceia, que é o pão e o vinho, ou o pão e o suco de uva. E nós, então, para facilitar o processo, fazemos essa ceia com o pão e o suco de uva. Porém, essa ceia que os discípulos e que Jesus celebrou, não era como essa. Eles não faziam uma fila, vinham até a frente, pegavam um pedacinho de pão, um copinho de suco e voltavam para o seu lugar. Eles estavam sentados a uma mesa fazendo uma refeição. Essa ceia que os discípulos faziam e fizeram com Jesus, e que o povo aqui em Corinto está fazendo, é uma refeição. Eles sentavam-se à mesa e compartilhavam. E cada um levava um prato, era mais ou menos como um junta-panela. Todo mundo já fez um junta-panela aqui, né? Cada um leva um pouquinho, e aí montam uma ceia, montam um jantar, montam um almoço. É mais ou menos como a gente faz no final do ano, né? Quando nós fazemos a nossa ceia de final de ano, cada um traz um prato, a gente junta e come no final. Então, todos traziam algo para compartilhar. Todos traziam algo para fazer uma refeição juntos. Aqueles que tinham um pouco mais, traziam um pouco mais. Aqueles que tinham menos, traziam um pouco menos.
E nós precisamos lembrar que a ceia ela ganhou um novo sentido em Cristo Jesus. Mas essa ceia da Páscoa, ela já acontecia antes. Eles já celebravam essa ceia anteriormente. Lembra que essa Páscoa, essa ceia da Páscoa, ela aconteceu lá na saída do povo do Egito. Quando o povo era escravo no Egito, e o Senhor Deus então os orienta a sair de lá e vai convencer o faraó disso, Deus dá uma orientação que o povo de Deus se reúna naquela noite nas casas, mate um cordeiro, celebre uma janta ali, a sua Páscoa, e aspire o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, visse aquele sangue na porta, passasse reto e os primogênitos não morressem. Aquele sangue representava uma aliança entre o povo e Deus. E agora Jesus com seus discípulos celebra a Páscoa. Eles estão num jantar, celebrando essa aliança de Deus com o seu povo. Mas agora em Jesus essa aliança vai ganhar um novo significado. Porque agora o sangue do cordeiro que é derramado é o sangue do próprio Jesus. Então agora a ceia se torna mais forte. Ela ganha um significado vivo, um significado novo, em uma nova aliança em Cristo Jesus. E agora então eles estão celebrando essa ceia. Não como um memorial, como nós fazemos hoje, mas eles estão celebrando a Páscoa. Eles estão sentados à mesa, celebrando a Páscoa. E então Jesus orienta que assim que ele partisse, eles deveriam de fazer isso com frequência. E a igreja em Corinto está fazendo isso, assim como a igreja em São Gabriel também faz. A igreja em Corinto está se reunindo para celebrar essa ceia, para fazer essa refeição, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Mas alguma coisa estava errada. Porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta como uma exortação à igreja. E lá no versículo 17 desse mesmo capítulo, no versículo 21, o apóstolo Paulo dá um puxão de orelha neles, falou, olha, eu não posso elogiar vocês nisso, porque vocês estão fazendo errado. Eu não posso elogiá-los em relação à ceia, a forma como vocês estão fazendo, porque a forma como vocês estão fazendo está errada. Então, muitas vezes, nós lemos esse texto na meditação da ceia, para nos examinar a nós mesmos, mas nós esquecemos de que no contexto aqui, o apóstolo Paulo escreveu esse texto a uma igreja que estava realizando a ceia do Senhor de forma errada, tinha alguma coisa errada. E nós queremos analisar o texto, então, e entender o que estava acontecendo. E queremos aplicar isso para a nossa vida, para a gente avaliar se, de repente, nós como igreja, nós como famílias, não estamos cometendo os mesmos erros da igreja de Corinto, que é exortada pelo apóstolo Paulo aqui, falando, olha, vocês estão fazendo errado. Vamos entender, então? E nós vamos ler versículo por versículo, e vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos analisar o texto. No versículo 23 diz, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É interessante que Jesus está numa mesa, jantando, comendo um pão, talvez com um caldo, uma sopa, mais um cordeiro. Nós não realizamos ceia com cordeiro, meus irmãos, porque ia faltar cordeiro, né? O povo nessa igreja gosta de comer uma carne, né? Ia dar muito cordeiro toda vez que fizesse uma ceia, né? Não ia faltar um irmão para a ceia, para comer o cordeiro, né? Mas eles estavam ali comendo pão na noite em que foi traído. É interessante que Jesus lidou na sua mesa com traição. Na sua mesa havia dor, havia tristeza também. E mesmo assim, ele honrou aquele que o trairia. Ele o amou até o fim. A mesa ela é um lugar de comunhão, mas ela também é um lugar de perdão. Ela também é um lugar de honrar até mesmo aquelas situações, aquelas pessoas que têm nos magoado. Mesa é lugar de perdão, porque Jesus, mesmo sabendo que seria traído, ele demonstra amor por seus discípulos. E no versículo 24, diz, e tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A gente sabe quase de cor esse texto, né?
E é interessante que Jesus pega o pão. Jesus pega o pão e ele dá graças. Jesus pega o pão e dá graças. Dar graças significa reconhecer que o que eu tenho aqui na minha mesa foi Ele quem deu. Dar graças significa que aquilo que eu tenho recebido veio das mãos de Deus. Dar graças significa que tudo que eu tenho é dele, vem dele, é por meio dele. E então Jesus faz outra coisa. Ele parte o pão. Jesus parte o pão. E é isso que os discípulos de Emaús reconhecem, a postura de Jesus à mesa. Sabe o que nós entendemos com isso, irmãos? É que no lugar, na mesa da comunhão, nesse lugar de comunhão, nada é meu, tudo é nosso. Nada é meu na mesa do Senhor Jesus. Nada é meu na mesa da comunhão. Na mesa da comunhão, tudo é nosso. Porque veio dele, ele me deu. Então é nosso, não é meu. Ele me deu para compartilhar, ele me deu para dividir. Irmãos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus e que nós damos graças para compartilhar. Nós damos graças para dividir. Nós recebemos dele não para ser meu, só meu. Mas eu recebi dele para compartilhar, para abençoar. Amém? É muito comum pessoas nos procurarem dizendo assim: eu comprei um carro novo, eu queria que vocês, pastores, consagrassem meu carro, orassem consagrando meu carro. E a gente pode fazer isso, gratidão ao Senhor. Você orou por um carro, agora que você tem, vamos orar agradecendo. E aí a gente ora agradecendo ao Senhor pelo carro. Mas se você reconhece que foi Deus que te deu, e você dá graças por esse carro, você tem que aprender a dividir. Mas você dá graças pelo carro, só que daí chove, aí não pode dar carona para os irmãos, porque vai pisar no barro, vai sujar meu carro, né? Mas quando nós damos graças, é para dividir. Ou você ora e fala: Deus, eu quero uma varanda na minha casa, eu quero construir uma casa maior. Aí Deus te abençoa, você constrói uma varanda maior. E aí você vai lá e fala: Deus, eu agradeço ao Senhor por essa varanda e eu consagro essa varanda ao Senhor. Mas célula aqui em casa não dá para fazer, porque vão vir aqui, vão sujar, vão encostar o pé na parede, aí põe barro, né? Na rua de cima ali tem terra, e aí vai sujar minha casa. Se você dá graças porque recebeu das mãos de Deus, entenda que nós damos graças porque veio dele, mas não é só para mim, é para compartilhar. O pastor Carlito deu um testemunho ano passado, que nós tivemos num evento de comunhão com os pastores, muito interessante. Ele falou que todos os anos, ele pega um irmão da igreja que seja mais ou menos do tamanho dele. Pastor Wesley quase ia dar, né, pastor? O pastor Carlito é grandão, né? Meu marido não ia ter jeito, não ia poder entrar na brincadeira. E ele pega um irmão da igreja que seja mais ou menos do tamanho dele, e ele leva para a casa dele, abre o guarda-roupa e fala assim: escolhe 3 peças para você. E ele falou assim: meus irmãos, vocês acham que eu faço isso porque eu sou bonzinho? Não, eu faço isso porque Deus precisa tratar meu coração, porque Ele deu, então eu preciso compartilhar. Ele falou: e sabe o que é interessante? Adivinha qual que os irmãos pegam? Aquelas mais bonitinhas. Ele falou: as do jacarezinho. Mas não do jacarezinho da Bolívia. O jacarezinho original, né? Ele falou: é aquela que os irmãos escolhem, né? Mas isso é para tratar o nosso coração. Porque nós temos facilidade em pedir para o Senhor. Mas nós temos que nos lembrar que a mesa da comunhão, ela é para compartilhar. Mesa é lugar de dividir, é lugar de compartilhar. Não tem lugar para egoísmo na mesa do Senhor. Grave isso, meu irmão. Na mesa do Senhor não há lugar para egoísmo. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então eles comeram o pão, comeram um cordeiro, tomaram um caldo. E agora eles pegam o cálice e Jesus fala: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Agora não é mais o sangue daquele cordeiro lá do Egito. Agora é o sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
A mesa da comunhão é um lugar de celebrar. Pois me diz que Jesus, Ele me amou tanto, que Ele derramou o seu sangue para me salvar, para me perdoar dos meus pecados, para me resgatar da morte, para me dar salvação, para me dar vida eterna, para me dar vida plena. Como que eu posso ir à mesa lembrando que Jesus derramou o seu sangue por mim, e agora eu tenho salvação, eu tenho transformação, eu posso ser liberta, curada, viver essa vida transformada e não ter alegria no meu coração para celebrar ao Senhor? Mesa é lugar de gratidão, de alegria, de unidade, pois agora, graças ao sangue de Jesus que foi derramado por nós, nós somos um em Cristo Jesus. Então nós vamos à mesa e somos um em Jesus, porque Ele derramou o seu sangue por nós. E nós não podemos esquecer isso, meus irmãos. Muitas vezes nós participamos da ceia com cara de velório, né? Você já percebeu como os irmãos vão para a ceia? Só falta botar a musiquinha de velório, mas baixa a cabeça e vai. É óbvio que nós lembramos da via dolorosa, nós lembramos do momento em que Cristo foi crucificado, e isso tem que nos trazer um constrangimento, sim, porque foi por nós. Aquele lugar era meu. Mas também tem que me trazer a alegria de saber que Ele não está morto mais. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E eu tenho vida eterna graças a esse gesto de Jesus. A mesa é lugar de celebrar. A mesa é lugar de se alegrar. Quando a gente está de aniversário, quer comemorar, o que a gente faz? Comida. É ou não é? Quando a gente quer celebrar, a gente vai à mesa. Tem gente que celebra o tempo inteiro, né? Tudo é motivo para celebrar. O povo diz assim, ó, crente não bebe, mas come, porque a gente celebra, né? Mas a gente podia comer um pouquinho menos, isso é verdade, né? Mas vamos seguir, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo está repetindo as palavras do Senhor Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia não lembra só a morte de Jesus, o preço que Jesus pagou por mim e por você, mas ela também me lembra que Ele voltará. Aleluia! Como diz o pastor John Bevere, esse é um bom lugar para você dizer amém. A ceia do Senhor Jesus me lembra que Jesus morreu por mim, mas Ele vai voltar para nos buscar como igreja. E um dia nós vamos celebrar essa ceia na presença do Senhor. Unidos com Ele, Ele vai voltar para nos buscar. Não podemos esquecer isso. Quando estamos participando da mesa da comunhão, nós precisamos lembrar, Jesus Cristo voltará. E eu quero te lembrar que a mesa da comunhão não é só essa montada aqui embaixo, mas é a mesa da sua casa. É a mesa da sua família. A sua família sentada à mesa, fazendo uma refeição, ela precisa lembrar que Jesus está sentado no lugar de honra. Ele também está sentado na mesa da sua casa. Ele também está te ensinando a ser grato, a compartilhar, a perdoar. Mas Ele também está dizendo para a sua família, eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para resgatar vocês. E no versículo 27... diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E é aqui que a gente trava, né? Será que eu posso participar da ceia? Porque a palavra de Deus está me dizendo que aquele que beber do cálice e comer do pão indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E eu fiquei pensando, o que é participar da ceia indignamente? Porque, sinceramente, eu não me acho digna de sentar à mesa do Senhor Jesus. Quem é digno, meus irmãos? Quem é digno? Na Marvel eu sei que o Thor e o Visão são dignos, né? São os únicos que conseguem pegar o martelo, né? Para os fãs de Marvel aí. Mas quem é digno de sentar à mesa do Senhor Jesus? Eu creio que eu não sou. Mas por que eu posso participar da mesa do Senhor? Porque é Ele que me torna digna. Ele pagou o preço do meu pecado. É Ele, é através da misericórdia dEle, do sangue dEle derramado pela minha vida, é que eu me torno digna para permanecer, para participar dessa ceia, para permanecer nessa mesa,
para estar com o Senhor Jesus. É o sangue dele que me torna digna. Então, o que é ser indigno? Não está falando de ser uma pessoa indigna, mas ir de forma indigna até a mesa. Então, eu entendo que o problema é a forma como nós vamos à mesa da comunhão. Talvez não para a comunhão, mas com discórdia, egoísmo, pensando só em mim, sem perdoar. Isso são atitudes indignas. Então eu entendo que participar da mesa da comunhão, estar em uma mesa com o Senhor Jesus de forma indigna, é por dois motivos. Ou porque eu tenho atitudes indignas, ou porque o sangue de Jesus não está fazendo sentido para mim. Porque eu não aceitei o sacrifício de Jesus na minha vida. Porque é só Ele que me torna digna. Se eu não entreguei minha vida para Jesus, se eu não entendo o significado desse sangue, então eu não sou digna. Agora, se eu entendo isso, se eu tenho buscado viver na presença do Senhor, se eu entendo o sacrifício de Jesus e o valor do sangue dele, é Ele que me torna digna. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Não tem ninguém perfeito. São as nossas atitudes, a nossa atitude de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, de valorizar o seu sacrifício, de saber perdoar, de ter comunhão, de ter compaixão, de ter misericórdia, de saber dividir, que nos torna dignos. Agora eu quero te perguntar, como é que você se senta à mesa? Ou melhor, como você se comporta à mesa? Talvez aqui na mesa do Senhor, você se avalie, se analise, você ora, você perdoa, você pede perdão. Mas eu quero te perguntar como você se comporta à mesa, na mesa da sua casa, na mesa da sua célula, na mesa do seu trabalho, talvez na mesa da sua escola. Que tipo de mesa é a sua? É uma mesa de comunhão? Uma mesa de alegria? Uma mesa de gratidão? Ou é uma mesa de briga, de crítica, de fofoca, de discórdia? Meus irmãos, nós precisamos fazer da nossa mesa a mesa do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer da nossa mesa, a mesa da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa célula, a mesa onde você se assenta todos os dias. Precisa ser a mesa onde o Senhor Jesus também está sentado. Essa mesa é a nossa mesa da comunhão todos os dias. E nós podemos celebrar a volta de Jesus todos os dias, como família, lembrando do que o Senhor Jesus fez. Todos os dias em família. Nós não precisamos desse ato aqui na igreja, porque se não tiver ceia, eu não estou renovando a minha aliança com o Senhor Jesus. Você faz isso todos os dias na sua casa, com a sua família. A nossa mesa em casa, a nossa mesa em família, precisa ser essa mesa do Senhor Jesus, essa mesa da comunhão. No versículo 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É interessante que tem um então aqui. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que eu entendo aqui, meus irmãos, é que a ceia ela não é um ato religioso. Ela não é um ritual religioso que você faz no automático. Alguém vai ler um texto falando sobre a morte de Jesus, sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. Eu baixo a cabeça, eu oro um pouco, e aí eu faço uma fila, eu pego um pão, eu pego um suco, eu oro pedindo perdão, eu como o pão, eu tomo o suco e eu oro. Isso é um ritual que a gente faz no automático. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, examine-se cada um a si mesmo, ele está chamando a nossa atenção para uma autoavaliação. Ele fala: ei, peraí, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão relembrando o que Jesus fez na cruz por vocês. Vocês estão relembrando que o Senhor Jesus derramou o sangue dele por vocês. E que ele dividiu o seu corpo, ele deu o seu corpo para salvar vocês. Presta atenção. A mesa da comunhão nos chama a uma autoavaliação.
E isso pede transparência e sinceridade. A mesa da comunhão me chama a transparência e a sinceridade. Nós precisamos nos examinar para não cair na cilada de simplesmente cumprir um ritual religioso, mas para observarmos se o pecado não está nos dominando, se não estamos sendo seduzidos demais pelo pecado. E a orientação é examinar-se, é olhar para dentro de si, é se autoavaliar, é se arrepender, é confessar o seu pecado, é pedir perdão, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor Jesus, a mesa do Senhor Jesus, ela não é uma mesa que exclui, ela é uma mesa que diz, conserte-se e venha. Ela não diz, você não pode, vá. Ela diz, conserte-se e venha. Venha e participe, conserte-se. A mesa é lugar de transparência e sinceridade, e de olhar para dentro de nós mesmos. Por que acontecem discussões à mesa? Porque eu fico olhando só o defeito do outro, o problema do outro, a culpa do outro, o que o outro fez de errado. Na mesa é lugar de ser transparente. Sentado à mesa com nossos filhos, com nosso cônjuge, é lugar de olhar no olho e de ser sincero, e de pedir perdão, e de confessar pecado, e de dizer a culpa é minha, eu errei. Ou de poder sentar à mesa e dizer, meus filhos, eu não estou bem hoje, eu estou com problema. De poder dar as mãos e orar pelos outros, com sinceridade, com transparência, e também não cumprindo só mais um ritual, porque a gente é crente, tem que orar antes de comer. Mas porque é lugar de comunhão. Vamos à frente, versículo 29, 30 e 31. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O texto está nos orientando o que nós devemos fazer. Nos arrepender, confessar, pedir perdão ao Senhor, mudar as nossas atitudes e participar da ceia. Na mesa do Senhor, sempre há lugar para quem se arrepende e busca mudança. Na mesa do Senhor, sempre há lugar para quem quer ter uma vida transformada. Isso é discernimento. Quantas vezes muitas famílias estão fazendo uma refeição junto, e ao invés de ser uma mesa de comunhão, começa uma discussão, e começa um a apontar o pecado do outro, e no meio da discussão um se levanta e o prato fica ali cheio de comida, e a refeição acaba, e você sai da mesa. E eu te pergunto, isso traz algum benefício? É isso que o Senhor planejou para as nossas casas? Tem muitas famílias que já não conseguem mais sentar-se à mesa junto, porque não conseguem mais olhar um no olho do outro, porque está magoado, porque não pediu perdão, porque não se autoavaliou e ainda está achando que a culpa é do outro. Nas nossas casas, nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos pedir perdão uns aos outros, ter discernimento do que está acontecendo e não abandonar a mesa. E nós precisamos entender e lembrar na ceia do Senhor que Jesus derramou o seu sangue por mim. Ele entregou a vida dele por mim, o seu corpo por mim, para perdoar o meu pecado. Ele sofreu de verdade, ele morreu de verdade, mas ele também ressuscitou de verdade. Foi o sangue de Jesus que me deu acesso ao Pai. E eu não posso brincar com isso, meus irmãos. Nós não podemos fazer da ceia algo comum, algo sem sentido, se nós não entendemos que Jesus morreu de verdade. Ele sofreu de verdade. Por mim e por você, isso é discernimento.
Eu não posso me acostumar com a minha vida de pecado, de nada a ver, não tem problema. E celebrar a ceia sem valorizar o sangue de Jesus. Porque isso traz condenação. A gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente tem uma tendência de se cauterizar. A gente vai se acostumando com o pecado. Vai se acostumando com uma vida religiosa, com rituais religiosos. Mas vamos nos afastando da graça de Deus que está disponível para nós em Jesus Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor Jesus. Aqui na mesa do Senhor Jesus nós oramos, nós perdoamos, expressamos gratidão. E agora eu pergunto, e na mesa da sua casa? Na mesa da sua casa você ora, você pede perdão, você se autoavalia, você se humilha, você é grato. Ah, meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude de gratidão não só aqui, mas na nossa família. Nossos filhos precisam aprender isso, o valor da mesa. Nossos filhos precisam aprender isso. Que nós estamos à mesa para participar juntos, para conversarmos, para olhar olho no olho. Quantas famílias até separam esse tempo, mas está um assistindo um vídeo, o outro jogando, o outro mexendo no WhatsApp. Não tem conversa, não compartilha, não se avalia. Perde a bênção da comunhão da mesa, por não discernir o valor da mesa. No versículo 32, o apóstolo Paulo diz: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A mesa também é lugar de sermos corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Não para abandonar a comunhão, mas para fazer realmente parte dela. A disciplina do Senhor Jesus faz parte da mesa. Agora, como é que está acontecendo a disciplina nas nossas mesas? Como é que nós corrigimos uns aos outros em família na mesa? É com esse mesmo amor que o Senhor Jesus nos disciplina? É com essa mesma comunhão que o Senhor Jesus nos disciplina? Os últimos 2 versículos dizem assim, versículo 33 e 34. E aqui, meu irmão, segura no banco aí, que você vai ter uma revelação. Eu avisei hoje de manhã lá no acampamento. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Meus irmãos, quando vocês forem sentar para comer, forem celebrar a ceia, esperem uns pelos outros. Versículo 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. O que estava acontecendo na igreja de Corinto não é muito diferente do que acontece nos nossos dias. A ceia, que lembra que era um jantar, era uma refeição, talvez um almoço ou um jantar. A ceia, ela estava se tornando egocêntrica. Cada um ia para a ceia pensando em si mesmo. Eu estou com fome, então eu quero ser o primeiro da fila. Eu quero comer. Eu não vou esperar os outros. Eu estou com fome, eu vou comer mais. Não importa se o outro vai ficar sem. E aí o apóstolo Paulo está dando um puxão de orelha neles e falando, olha, vocês estão indo para a mesa para condenação. Porque vocês estão indo para a mesa da comunhão pensando em vocês. O importante é que eu esteja satisfeito. O importante é que eu esteja servido. Os outros são os outros. E isso muitas vezes está acontecendo na nossa casa. Eu sei que tem pessoas que nem se encontram na hora da refeição, que é muito corrido. E realmente tem que comer rapidinho, porque tem que chegar no horário do serviço, e aí não conseguem esperar um pelos outros. Mas tem famílias que vão passar 2 horas juntos no horário do almoço, mas não esperam um pelos outros. Não esperam o outro chegar, porque eu estou com fome, eu vou comer. Não valorizam esse tempo de sentar-se junto à mesa, de conversarem, de partilharem, de compartilhar como foi o seu dia, como foi a sua aula.
do que está sentindo, do que está passando. Não, eu quero comer, eu estou com fome, eu não vou esperar mais ninguém. Entendam, irmãos, eu não estou falando das pessoas que não têm tempo. Eu estou falando daquela situação que você tem o tempo, mas você está com fome. Não vou esperar. E quantas vezes nós não nos preocupamos se vai sobrar para o outro? Irmãos, isso acontece muito na igreja. Você pode achar que não, mas acontece. Às vezes a gente faz uma ceia e aí alguém traz um prato que eu gosto. Alguém traz aquele estrogonofe, alguém traz uma carne que eu gosto, uma salada que eu gosto, tem uma salada de repolho com gengibre que eu amo. E aí eu vejo aquele prato ali e falo, eu amo isso aqui, então eu ponho bastante no meu prato. O importante é que eu coma bastante do que eu quero. E aí, as 200 pessoas que estão atrás de mim, que talvez também gostam daquele prato. Não, elas não importam, o importante é que eu esteja satisfeito. Meus irmãos, já aconteceu, vamos lavar roupa suja hoje. Tem pouco visitante. Já aconteceu na nossa igreja, em festas, em reuniões nossas. Dos primeiros sair com o prato assim, e dos últimos ficar sem comida. Eu sei porque eu estava no final da fila. Porque a gente esquece que tem mais gente para comer. E como é que eu posso me sentar à mesa da minha casa, pensando só em mim? E vocês sabem que isso acontece em casa também? São 4 na família, a mãe faz 4 bife. Mas o leãozinho quer comer 2, ele come 2 e a mãe fica sem. E sabe o que é pior, mulheres? A gente fala, não, filho, tudo bem, pode comer. A mamãe fica sem. O que está acontecendo conosco, que muitas vezes não conseguimos dividir, nem na mesa da nossa casa com aqueles que nós amamos? Nós precisamos voltar a entender o valor da mesa. Muitos estavam se fartando na igreja em Corinto, enquanto outros estavam passando fome. É uma ceia centrada em mim, é o que eu quero. A mesa da comunhão me lembra que o lugar de honra é do Senhor Jesus. É Ele que deve ser honrado, Ele é o centro, não eu. E na mesa da minha casa é a mesma coisa, Jesus é o centro, não eu. Deve ser assim na minha casa. Jesus precisa ter um lugar de honra, a liberdade para nos ensinar a dividir, nos ensinar a amar, a perdoar, a ouvir, a compartilhar. E eu quero concluir da mesma forma que o apóstolo Paulo concluiu. Ele diz assim, quanto ao mais, meus irmãos, quando eu for, darei instruções a vocês. É o finalzinho do versículo 34, a parte B. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Como eu já estou aqui, o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta, né? Como eu já estou aqui, eu quero dar algumas instruções. E são instruções práticas, dicas práticas, para que a sua mesa possa ser um lugar de comunhão. Amém? Então anota aí. Primeiro, priorize o tempo para ter uma refeição à mesa. Talvez os horários da sua família são diferentes, vocês não estão todos em casa no mesmo horário. Talvez durante a semana vocês quase não se veem durante o dia. Mas tente ao menos uma refeição ao dia, ou uma refeição à semana. Na semana, para sentarem juntos, para conversarem, para compartilharem, orar, contar as suas histórias, as suas experiências. E sabe, meus irmãos, talvez você vai ter que colocar isso na sua agenda. Porque os nossos compromissos, eles vão tentar roubar esse momento tão precioso da nossa vida. Então coloque na sua agenda. Estar junto com sua família, coloque como uma prioridade. Essa semana eu não consegui fazer uma refeição com a minha família ainda. Então vai ser domingo. Ou vai ser um jantar de sábado. Mas coloque na sua agenda, priorize esse tempo. Segundo, se você mora sozinho, eu quero te lembrar que Jesus também se senta à mesa para fazer uma refeição com você. Você que mora sozinho, lembre-se, você nunca come sozinho. Jesus está sentado à mesa, fazendo uma refeição com você. Amém? Mas também não se isole. Convide amigos, irmãos, para, às vezes em quando, fazer uma refeição com você. Para trocar experiência, para conversar, compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Convide outras pessoas para estar à mesa com você. Terceira, é uma dica principalmente para as mulheres. Eu acho que os homens não têm tanto problema com isso. Mulheres, a melhor louça
Hoje nós montamos uma mesa bem bonita, né? Com taças bonitas. A melhor louça é para honrar os da sua casa. Nós cometemos um erro gravíssimo, mulheres. A gente ganha louça bonita, sabe aquela louça que você ganhou de casamento? E ela fica lá no armário, para o dia que vier uma visita ilustre, a gente colocar a mesa. Eu não sei se está esperando o presidente, porque talvez nunca tirou da caixa, né? Tem louça que nunca saiu da caixa, esperando a visita ilustre que nunca chegou, porque não é digna o suficiente da sua louça. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? É a sua família. Ofereça o melhor para eles. Faça de cada refeição um momento especial, porque você está recebendo pessoas ilustres. Você está recebendo seu esposo, você está recebendo seus filhos. Prepare cada refeição com muito carinho. Não precisa ser caviar, porque eu sou igual àquela música, nunca vi nem comi, só ouço falar. Não precisa ser carne de primeira. Que seja o arroz e o feijão com ovo frito. Mas sentados à mesa, com muito amor, dando o seu melhor naquele momento, para a sua família. E sempre que possível, convide outros para compartilhar da bênção. Para poder experimentar a bênção da sua mesa também. Quarto, a refeição não é só um alimento. A refeição é um símbolo da graça de Deus. O pão vivo que desceu do céu. Mesa nos lembra o pão vivo que desceu do céu. É lugar de gratidão. Mesa não é lugar de murmuração. Mesa não é lugar de reclamação. Mesa é lugar de ação de graças. Amém? Então, filhos, preste atenção, faça um compromisso com Deus. Nunca mais reclame da comida que tem na sua casa. Porque mesa não é lugar de reclamação. Talvez não é a comida que você gosta, mas é a comida que milhares de pessoas dariam tudo para ter, porque não tem nada para comer. Mesa não é lugar para reclamar. Mesa não é lugar para murmurar. Mesa é lugar de ação de graças. Quinta e última dica. A mesa é lugar onde nós podemos ser tratados, porque Deus está ali. Porque nós convidamos Jesus para sentar-se à mesa da nossa casa. Foi ao redor de uma mesa que os discípulos foram tratados pelo Senhor Jesus. Lembram quando eles estavam discutindo quem era o maior deles? Quem será o maior entre nós? Jesus levanta da mesa, pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavando os pés dele. E vai ensinando o valor da humildade. A mesa nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina a mesa, quando o lugar de honra é dele. E eu queria te desafiar a dar esse lugar de honra ao Senhor Jesus na sua casa. Não adianta a gente se consagrar aqui na igreja, orar para participar da ceia, se na nossa casa Jesus não está sentado à mesa conosco. Peça perdão ao Senhor Jesus. Convide Ele para o lugar de honra da mesa da sua casa. Faça daquela mesa, daquela bancada. Eu não sei se você come no chão, mas faça daquele lugar a mesa da comunhão do Senhor Jesus. Amém?